amados irmãos, abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo a Tito. Aleluia. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2, versículo 11 em diante. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Podeis assentar na presença do Senhor. Já é de conhecimento de toda a igreja que este mês nós estaremos tratando a respeito da conduta cristã nos nossos dias ou nos dias atuais, ao qual eu vejo que é um assunto de extrema importância e de extrema urgência dentro da igreja do Senhor, porque muitas vezes nós não temos percebido as artimanhas que o inimigo tem tentado derrubar a igreja do Senhor, e uma das suas principais artimanhas, das suas principais armas que ele tem usado, é tentar corromper a doutrina bíblica dentro da igreja do Senhor. É tentar mudar a conduta cristã, trazendo ela para se adaptar à conduta deste mundo, deste século, onde nós vemos que neste século ele é dominado pelo relativismo, onde diz que não existe nenhuma verdade absoluta, mas tudo é relativo. E nós que cremos e fomos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa conduta, ela deve ser moldada, ela deve ser direcionada pela palavra do Senhor. Essa é a nossa regra de fé, ela é o manual de vida do cristão. E nós não podemos permitir que o diabo, com suas filosofias humanas, com seus padrões de pensamento corrompido, venha entrar dentro da igreja do Senhor e corromper a nossa conduta cristã. É bem verdade que em nossos dias ele tem se disfarçado, ele tem atacado muitas vezes em lugares que acabamos não percebendo. Outro dia mesmo eu estava conversando com meu filho, e nós conversávamos sobre o ensino das escolas nos nossos dias. A maioria dos professores não tem uma visão cristã. A maioria dos professores ensinam uma filosofia ao qual é contrária à palavra do Senhor. E se eu e você, pai e mãe, não estivermos preparados para instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, para ensiná-los a seguir a verdade da palavra do Senhor, nós vamos perder os nossos filhos para este mundo. Nós vamos perder a nossa família para esse mundo. Porque eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, um irmão já de idade, muitas vezes com seus cabelos brancos, que acha que tudo é relativo,
que muitas vezes quando falamos algumas coisas aqui neste altar, falamos apenas para se aparecer ou para querer dizer de uma santidade que não é baseada nas nossas vidas. Mas aquilo que nós falamos aqui é baseado na palavra do Senhor. Aquilo que ensinamos aqui é o que o Senhor disse: ensinai em todo momento, falai, atai essa palavra por frontal aos seus olhos e no seu braço. Ele estava dizendo ao povo de Israel: se você colocar a minha palavra na sua mente, ela vai moldar o seu agir, as suas atitudes. E quando nós temos uma mente moldada pela palavra do Senhor, as nossas atitudes também serão coerentes com a sua palavra. E é por isso que o diabo tem tentado atacar a mente. Você muitas vezes acha que o diabo, ele vai entrar numa pessoa, como nós vemos muitas vezes acontecer, não digo que não aconteça, derrubando essa pessoa, fazendo ela se contorcer, fazendo ela falar coisas terríveis. Você acha que ele vai se manifestar dessa forma? Mas muitas vezes ele tem se manifestado com mentiras, que tem aprisionado a mente de famílias, a mente da igreja, a mente daqueles que não meditam na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Pessoas que têm uma mente cauterizada pela mentira, que não aceitam e não recebem a luz do Evangelho sobre a sua vida, e vivem de uma maneira corrompida, vivem de uma maneira contrária à palavra do Senhor. Mas o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza do diabo, e todo sofisma lançado na mente. Toda barreira nesta noite vai cair por terra, porque a palavra do Senhor é poderosa para quebrar toda a mentira do diabo, aleluia. O escritor aos Hebreus vai dizer que esta palavra ela é tão poderosa, mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Muitas vezes a gente não entende o que essa palavra quer dizer, mas ela faz uma divisão entre aqueles que são dirigidos pela sua alma, pela sua vontade, e aqueles que são dirigidos pelo Espírito. Não é mais tempo de nós andarmos dirigidos pela nossa alma, pelo nosso eu, pela nossa vontade, como na ministração passada eu falei aqui, quando Tiago vai tratar a respeito da sabedoria do alto e a sabedoria de baixo. Mas é tempo de nós sermos homens e mulheres espirituais, que andam espiritualmente guiados pelo Espírito do Senhor, aleluias. E o texto que eu acabei de ler, quando eu olho para o Novo Testamento, eu não vejo um texto tão poderoso quanto esse, que estabelece o poder moral da encarnação de Jesus Cristo. E o poder que ele traz, podendo transformar a vida dos homens, podendo transformar a sua moralidade. Homens esse, que Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer, que estavam mortos em pecados e delitos. Homens que estavam mortos espiritualmente. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 30, vai nos falar que estes homens também estavam mortos espiritualmente. Homens esse, que foram entregues às suas vontades, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Homens que começaram a viver de uma maneira corrompida, entregando o seu corpo ao pecado, entregando o seu corpo aos desejos carnais, porque não aceitaram a revelação de Deus.
Mas eu creio que Deus te trouxe aqui nesta noite, e Ele me trouxe aqui para que nós venhamos tratar dessas coisas espirituais, para que nós não venhamos ser mais aprisionados por essas mentiras do diabo, mas que a nossa mente venha ser liberta pelo poder da palavra do Senhor, e nós possamos viver e andar conforme a palavra de Deus, aleluia. Nós precisamos entender que o padrão de pensamento é o que vai modelar o nosso comportamento. Todos os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas são direcionadas por aquilo que está na nossa mente. Se nós cremos que Deus é poderoso, que Ele nos salvou, nos redimiu, que Ele nos adotou, que Ele nos trouxe para o seu reino, nós temos que viver em conformidade com a sua palavra, nós temos que viver em conformidade com as leis do seu reino. Mas infelizmente muitos sequer querem conhecer essas verdades, sequer querem saber quais são as normas deste reino. E o apóstolo Paulo está escrevendo agora, dizendo: ei, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e esta mesma graça, ela é poderosa para nos ensinar a rejeitar toda a impiedade e paixões deste mundo, e viver uma vida sóbria, justa e piamente. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. A verdadeira conduta cristã, ela não é baseada apenas naquilo que muitas vezes nós pensamos, mas ela é baseada naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nesta passagem o apóstolo Paulo está chamando aqueles irmãos para que eles venham viver a verdadeira conduta cristã. E eu acho maravilhoso quando ele diz que a graça de Deus, ela se manifestou, e que esta mesma graça, ela nos educa, e que essa mesma graça se manifestará. Ele está falando aqui dos 3 tempos da salvação: a salvação no passado, no presente e no futuro. Muitas vezes nós enfatizamos muito o tempo passado da salvação. Se eu fosse tratar dos 3 tempos aqui, eu levaria muito tempo, perderia muito tempo aqui nesta noite, porque eu quero tratar do tempo presente. Mas eu quero que você entenda que a obra de Deus da salvação, ela não foi realizada apenas no passado, ela continua operante na tua vida, e ela se manifestará em glória no futuro, aleluia. No passado, pela justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado que havia contra nós, como a palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que o escrito que havia contra mim e contra você foi encravado na cruz do Calvário, e não existe mais condenação contra a minha vida e contra a tua vida, aleluia. Mas ele também vai nos dizer que esta graça, ela se manifesta no presente, e ela se manifesta trazendo santificação nas nossas vidas. Assim como ela nos libertou da condenação do pecado, hoje ela nos liberta do poder do pecado através da santificação, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 14 vai dizer que o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, aleluia. E ainda existe uma manifestação da salvação, que é futura, que a palavra do Senhor nos diz que é a glorificação. E a glorificação futura é essa que o apóstolo fala da nossa esperança, que nós devemos esperar, estar ansiosos, porque o Senhor vai se manifestar em glória, e Ele vai nos glorificar, nos dar o corpo glorificado, e então seremos totalmente livres da presença do pecado, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 53 vai dizer: meus irmãos, eu quero lhes dizer um mistério, nem todos dormirão, ou seja, nem todos morrerão, mas o Senhor voltará
soará ao som da última trombeta, e como num abrir e fechar de olho, os mortos ressuscitarão, aleluia, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aleluia. E essa é a esperança que o apóstolo Paulo diz. Ele vem tratando, eu acho maravilhosas as cartas do apóstolo Paulo, porque em todo momento que ele está escrevendo, ele usa um sistema chamado diatribe. Para você entender, ele cria um personagem que interroga ele durante as suas cartas. E ele está escrevendo, dizendo àqueles irmãos: olha, vocês mulheres mais velhas, aconselhem as mais novas a cuidarem dos seus maridos. Vocês homens, vocês jovens, vocês servos, vocês recém-casados. E ele vai aconselhando, e ele imagina como se em um momento alguém parasse e perguntasse: ei Paulo, mas por que nós devemos viver dessa forma? Qual a razão de nós vivermos dessa forma? Aleluia. E é o que ele vai tratar aqui no versículo 11, quando ele diz: ei, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Isso é mais do que suficiente para eu e você ter uma vida de santidade na presença do Senhor, porque o Senhor escolheu a mim, escolheu a você, homens que estavam mortos em pecados e delitos, e nos salvou, nos dando vida, colocando em nós o seu Espírito Santo, e nos ensinando agora a ter uma vida justa, piedosa, uma vida sóbria na presença do Senhor, aleluias. E eu quero que você entenda nesta noite, que nós, muitas vezes podemos pegar uma pessoa, e ensinar essa pessoa a abandonar os seus maus costumes. Eu posso muito bem pegar um amigo meu, como eu já fiz muitas vezes, que havia saído da cadeia, e conversar com ele, ensinar ele, falar: olha, roubar não é certo, você não pode roubar, você tem que trabalhar, você tem que conquistar as suas coisas. Olha, não é certo você andar dessa forma, despida, mostrando todo o seu corpo. Você deve se vestir de uma forma adequada, você deve se portar como uma mulher decente. Eu posso ensinar todas essas coisas a um homem ou a uma mulher, mas o que eu não posso fazer é transformar a sua mente. E eu quero te dizer que o comportamento não salva ninguém, mas a mente transformada que modela o comportamento, essa é referente a uma vida cristã, essa é referente àquele que foi salvo pela graça de Deus, aleluias. Eu posso até pegar um homem e vestir nele as roupas da religiosidade, mas as roupas da santidade é só Deus quem pode vestir. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma frase, eu não me recordo de quem é, que ele diz que a conversão, ela tira o homem da lama, a santidade, ela tira a lama do homem, mas a religiosidade, ela coloca uma roupa limpa em cima do corpo sujo de lama. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos agindo corretamente, fazendo as coisas certas, mas com a intenção e com o propósito errado, porque a nossa mente ainda não foi transformada, porque nós não temos a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas: vós agora tendes a mente de Cristo. E muitas vezes eu posso até fazer boas obras, mas buscando a justiça própria, e abandonando a justiça de Cristo. E quando eu faço boas obras, buscando salvar a minha vida ou redimir os meus pecados, eu digo: Cristo, as tuas obras foram insuficientes para mim, agora deixe-me fazer as minhas obras para tentar salvar a minha vida. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Enquanto nós não tivermos a nossa mente transformada, a nossa mente moldada pela palavra do Senhor, as nossas obras serão como Isaías diz, que as nossas boas obras são como trapos de imundícia.
E a conduta cristã nada tem a ver com obras, mas com uma mente transformada, que agora realiza estas boas obras, porque recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer também aos coríntios, que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito da salvação. Quando Paulo vai escrever aos Gálatas, ele vai dizer: meus filhinhos, eu ainda tenho dores de parto por vós, até que Cristo seja formado em vós. O propósito não é que eu e você sejamos adestrados, mas que Cristo venha a ser formado em nós, e é que agora nós não venhamos viver mais segundo a nossa vontade, mas que venhamos poder dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E quando eu olho para a carta de Tito, eu quero que você entenda o porquê o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Vamos voltar um pouquinho no contexto. No capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo vai escrever a Tito, e ele vai chamar ele de filho na fé. Tito era um homem valioso que andava com o apóstolo Paulo, mas naquele momento o apóstolo Paulo o havia deixado na ilha de Creta. E você se pergunta: mas por que ele deixou ele na ilha de Creta? No versículo 5 do capítulo 1, ele vai dizer: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, e que também colocasse e estabelecesse presbíteros em todas as cidades. Uma igreja havia sido formada em Creta. Não se sabe ao certo, não foi o apóstolo Paulo quem fundou essa igreja, não se sabe ao certo quem fundou essa igreja, mas bem verdade é que havia uma igreja em Creta, e o apóstolo Paulo, numa das suas viagens, passou por aquela igreja, e se preocupou com aquela igreja, o tanto que ele se preocupou, que ele deixou Tito naquele lugar, e ele estabeleceu essa missão a Tito, para que ele viesse colocar as coisas que restavam ainda em ordem, e viesse estabelecer presbíteros naquela igreja, para que eles pudessem instruir a igreja. Qual era a preocupação de Paulo com aquela igreja? Ele se preocupava porque aquela igreja havia confessado a Cristo, mas a sua conduta estava sendo moldada pelas religiões pagãs que a cercavam. Para você entender, a ilha de Creta é a maior ilha da Grécia e mais povoada, mais populosa, e é dividida em várias cidades, e cada cidade confessa e professa um Deus. Cada cidade tinha as suas filosofias, queria ser mais poderosa que a outra, cada cidade tentava se destacar mais que a outra. E desta cidade, da ilha de Creta, é que saiu uma palavra do nosso vocabulário chamada sincretismo. Por quê? Porque cada cidade tinha a sua religião. Mas quando algum inimigo se levantava contra a ilha de Creta, eles se reuniam todos para lutar contra aquele inimigo, uniam toda a sua fé, toda a sua religião, cada um orava ao seu Deus, e eles criavam ali uma conduta que eles achavam correta, para que eles pudessem vencer aquele inimigo. E essa é uma arma que o diabo tem tentado atacar a igreja, o chamado sincretismo religioso, onde diz que nós podemos confessar a Deus, mas aceitar o nosso irmão também, que se diz confessar a um Deus, e unir as nossas fé, unir todo o nosso padrão de conduta, criando apenas uma conduta. É uma mentira que o diabo tem falado, que nós podemos ser moldados ao padrão deste mundo, que nós podemos ser moldados ao que os outros deuses deste mundo acreditam ser correto. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, Ele escolheu um povo, e Ele se entregou por este povo, para redimir e formar um povo zeloso e de boas obras, um povo que tem zelo pela sua palavra, um povo que busca viver uma santidade. E aquela igreja estava sendo atacada de todos os lados. Pessoas estavam se convertendo,
confessando que criam em Jesus Cristo, mas não abandonavam as suas velhas condutas, não abandonavam a sua vida de pecado. William Barclay, no seu comentário de Tito, ele vai dizer que a igreja que estava em Creta era como uma ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Aquele paganismo que estava naquele lugar estava influenciando a igreja. Homens e mulheres estavam vivendo de uma forma como se não conhecessem a Deus. No capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: ei, vocês dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras desmentem, dizem que vocês são mentirosos. Porque aquilo que nós dizemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos, deve moldar as nossas atitudes. Jonathan Edwards vai dizer que tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Confessar a Cristo, dizer que é cristão, como um velho amigo meu diz, até a Gretchen diz, qualquer um diz: eu sou cristão em rede nacional, porque hoje é popular. Hoje é legal você chegar na televisão e dizer: eu sou cristão, mas a conduta de vida dessa pessoa é que vai dizer se ela realmente nasceu de novo ou não. Tiago capítulo 2 versículo 26 vai dizer que assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. As nossas obras, elas são o lado visível da fé. As nossas obras, elas mostram aquilo que aconteceu aqui dentro primeiro. As nossas obras mostram que nós não estamos mais mortos espiritualmente, mas que vivemos agora e caminhamos segundo a palavra do Senhor, que agora eu aprendi a amar o meu irmão, que agora eu aprendi a viver em comunhão, que eu aprendi a rejeitar toda a impiedade, todas as paixões deste mundo, e viver para a glória do Senhor, aleluia. O diabo quer destruir a igreja do Senhor. O secularismo tem tomado conta da igreja do Senhor. Existem igrejas hoje que nós entramos e não parecem mais igrejas, parecem casas de show. Lugares onde a estrela que brilha não é a estrela da manhã, o nosso Jesus Cristo, mas é aquele que vai tomar a tribuna e pegar o microfone. Pessoas têm tomado o lugar de Jesus Cristo, dizendo: ei, eu sei o que é bom para a tua vida. Aqueles que chamavam-se no mundo como coach, hoje têm assumido as nossas tribunas e dizendo: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho algo maravilhoso para você, e você recebe tudo aquilo que Ele diz, porque Ele diz ser em nome de Deus. Mas não é mais tempo de nós nos alimentarmos daquilo que está podre. Não é tempo mais de comermos esta lavagem suja. O Senhor quer que nós nos alimentemos da sua palavra, o alimento sólido, verdadeiro, que vai nos trazer vida e vida em abundância, aleluia. Aquele que se alimenta de lavagem é porco, mas aquele que se alimenta dos pastos verdejantes, esse é a ovelha do pasto do Senhor. O Senhor tem um alimento saudável para mim e para a tua vida. O Senhor nos deixou a sua palavra para nos alimentar e nos fortalecer, para que nós venhamos viver pela fé agora a vida de Cristo, para que não venhamos ser moldados com o padrão deste mundo, que tem tentado corromper a igreja do Senhor, tem tentado corromper os nossos filhos, tem tentado corromper os nossos casamentos, os relacionamentos. Como eu falei no início, o relativismo tem atacado a palavra do Senhor, que é a verdade absoluta. Eles querem entrar dentro da nossa casa e dizer como nós devemos educar os nossos filhos. Eles querem entrar dentro do nosso casamento e dizer como eu devo tratar a minha esposa, e como a minha esposa deve ser independente de mim, porque nós não somos um só, mas cada um tem a sua vida individual. Eles têm entrado dentro da igreja e falado
que nós não podemos pregar isso, nós não podemos pregar aquilo, nós não podemos falar sobre a homossexualidade, nós não podemos falar sobre adultério, nós não podemos falar sobre isso, sobre aquilo, mas enquanto a palavra do Senhor me disser que é pecado, eu vou continuar falando, porque não foi o mundo que me chamou, não foi o mundo que me salvou, mas foi Cristo na cruz do Calvário, aleluia. Eu devo a minha vida a Ele. Ele pagou, não foi com ouro, não foi com prata, foi com o seu sangue. E o que eu posso fazer é viver para a glória dEle. O que eu posso fazer é ter uma conduta de acordo com a sua palavra. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que agora se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. O velho homem morreu, ele não existe mais, a sua vida morreu, agora quem vive em mim é Cristo, eu sou uma nova criatura. E com o velho homem tem que morrer as velhas práticas. Com o velho homem tem que morrer aquele pecado. Como nós vemos um ladrão se convertendo, falamos, glória a Deus, parou de roubar, não rouba mais, não assalta mais as pessoas, não comete latrocínio. Mas aí ele se converte, ele diz que crê em Cristo, mas quando chega o momento de ele declarar o seu imposto de renda, como começou ontem a declaração, ele maquina os seus meios para sonegar os seus impostos. Ladrão, está roubando de uma maneira em que não era igual à antiga, mas continua sendo roubo, e a palavra do Senhor me diz que é pecado. Homens que muitas vezes adulteravam, viviam uma vida de adultério, mulheres que se prostituíam, mas se converteram, mas hoje não vivem sem a pornografia. É tempo do Senhor mudar a sua mente, purificar o teu coração e santificar a tua vida, aleluia. O Senhor quer quebrar nesta noite toda a barreira construída pelo diabo, pelos sofismas do diabo na nossa mente, e quer nos mostrar a verdade que salva, que liberta. Desde o princípio o diabo tem tentado esta tática. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, quando Eva e Adão estavam lá no jardim, o Senhor criou tudo perfeitamente. Eles adoravam a Deus, o Senhor era quem dizia para eles o que era certo, o que era errado. O padrão de vida de Adão e Eva era moldado pela verdade de Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus e Deus dizia, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas a que está no meio vocês não podem comer. A serpente se aproximou, o diabo se aproximou e disse, ei, Deus proibiu você de tudo, né? Você não pode comer nada. Ela falou, não. Ele disse que eu posso comer de tudo, apenas da árvore que está no meio eu não posso comer, porque no dia em que eu comer eu morrerei. O diabo, morre nada, o dia que você comer, você vai saber o que é bem e o que é mal, você vai conhecer as coisas como Deus conhece, e você será como Ele. E naquele instante Eva foi tentada, por quê? Porque ela tinha o desejo de decidir o que era bom, o que era mal para a sua vida. Ela não queria mais seguir o padrão de Deus, daquilo que era bom, o que era mal, mas agora ela se alimenta daquele fruto, e ela pode decidir agora o que é bom, o que é mal, segundo a sua vontade. E por causa desse pecado, hoje, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, os homens têm tentado retribuir isso, criado um Deus à sua imagem e semelhança. Os homens têm criado um Deus sem ira, sem justiça, um Deus que abandona todos os seus atributos de lado, mas Ele só é amor. Um Deus que aceita tudo o que você faz porque Ele te ama. Um Deus que deixa você fazer o que você quiser porque Ele é amor.
Mas a palavra do Senhor nos diz, em Romanos capítulo 2, que o dia do Senhor vai chegar, e nós seremos julgados por todas as obras que fizemos aqui nesta terra. Aqueles que fizeram boas obras, receberão o galardão no céu, mas aqueles que fizeram boas obras, desfrutarão da ira de Deus no inferno. E essa é a palavra de Deus. É pesada, mas é a palavra que transforma. Ela abre feridas no nosso coração, mas ela também restaura, ela traz vida, ela nos liberta das mentiras do diabo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos, fazendo a vontade da nossa carne e da nossa mente, guiados pelo Espírito, príncipe dos principados e potestades, andando segundo o círculo deste mundo. Mas o Senhor nos tirou deste reino de trevas, o Senhor nos arrancou deste reino de mentira, e nos trouxe agora para o reino do seu Filho Jesus. E para nós vivermos agora no reino de Deus, é preciso que nós abramos mão de todas as condutas antigas que nós tínhamos, e passamos a viver a conduta que Ele tem para as nossas vidas. Nós não podemos dizer que confessamos que conhecemos a Cristo e continuamos vivendo da mesma forma. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que roubava não roube mais, mas agora ele trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Mudança de vida, transformação de conduta, abandono do reino das trevas, da vida antiga, e recebendo agora a vida de Cristo, vivendo segundo a conduta estabelecida na sua palavra. Agora eu abandonei o roubo, agora eu abandonei todo o mal, e agora eu trabalho. Vai trabalhar para ficar rico? Não, eu vou trabalhar para que o meu dinheiro sirva para socorrer os necessitados. Essa é a verdadeira conduta cristã. Isso que o Senhor quer que nós entendamos. Meu Deus, as horas estão indo muito rápido, e eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero que você preste atenção, que o que o Senhor está preocupado, é que nós venhamos ter uma mente transformada. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: ei, não vos amoldeis agora ao padrão deste mundo, mas antes sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. O mundo tem um padrão, uma forma no qual ele quer nos enquadrar, mas o apóstolo Paulo diz: não aceite, não vivam segundo a conduta deste mundo, não vivam segundo o padrão deste mundo, mas sejam transformados na sua mente, e quando a sua mente for transformada, aí você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Irmão, eu quero viver o milagre de Deus. Irmão, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Abandona a velha vida, abandona a velha conduta de pecado, passa a viver segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus nos ensina. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que nós somos o sal da terra. É muito conhecido de todos que o sal serve para trazer sabor, porque hoje nós temos a geladeira, não nos preocupamos com outras coisas, mas antigamente não existia geladeira, e o sal tinha uma outra utilidade. O sal era usado para preservar os alimentos, para preservar aquelas carnes que podiam estragar, para evitar o apodrecimento, para evitar a decomposição.
E quando o Senhor diz que eu e você somos o sal da terra, Ele quer dizer que Ele nos colocou nessa terra para que nós venhamos ser sal, para que nós venhamos retardar o apodrecimento dessa sociedade, para que nós venhamos ser luz que venha iluminar o caminho das pessoas e mostrar que existe um Deus no céu, o qual eu e você teremos que prestar conta um dia. Aleluia! E Ele diz que se o sal perder a sua utilidade, para nada mais serve, nem para ser pisado, mas para ser jogado fora. Se eu e você não formos transformados, e não vivemos a conduta cristã, se não vivemos segundo os padrões bíblicos estabelecidos, de nada adianta a nossa vida. De nada adianta eu chegar aqui domingo, terça, quinta-feira nos cultos de terno, bonitinho, dar pulo, glorificar, rodar, falar em língua estranha e sair daqui e brigar com a minha mulher, chegar no meu serviço e ser um cara que causa intriga no meio das pessoas, ser odiado pelos meus vizinhos, ser um ladrão, sonegador de imposto de renda. De nada adianta. O que o Senhor quer é que a nossa mente seja transformada, para que nós possamos viver o Evangelho não apenas aqui no domingo, não aqui vestidinho, bonitinho, mas que eu vá viver o Evangelho lá dentro da minha casa, amando a minha esposa, cuidando dos meus filhos, ensinando eles a doutrina de Cristo, que eu venha viver o Evangelho de Cristo lá dentro do meu trabalho, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, não roubando o seu patrão, não fazendo corpo mole. Ah, irmão, hoje tem um negócio tão bom para me fazer, tem o culto lá do irmão que vai pregar lá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou carcar um atestado e vou lá no culto. Isso não agrada a Deus. Você tem que servir ao teu patrão como ao Senhor. A palavra nos ordena, você tem que servir o teu patrão como se estivesse trabalhando para o Senhor. Agora o que adianta eu dizer que sou cristão, que creio em Deus, e lá no meu serviço eu engano o meu patrão, eu faço o corpo mole, eu me escondo, eu deixo de fazer o meu trabalho. Onde está o sal? Se o sal não servir para salgar, ele vai ser jogado fora. Ei, calabassubre andaraia. Jesus Cristo falou: ei, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu digo? Muita gente entra nessa porta e clama Senhor, Senhor, mas sai para fora e não faz aquilo que o Senhor ordena. Não faz o que é a vontade do Senhor, não vive a verdadeira conduta cristã. Mas é tempo de nós mudarmos, é tempo de sermos transformados na nossa mente, para que possamos viver a plenitude da vontade de Deus, e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Você deve estar me perguntando, mas como que eu vou viver essa vida, irmão? Como que eu posso viver essa conduta? O apóstolo Paulo vai falar aqui no versículo 11, no versículo 12, melhor dizendo, que a graça de Deus, ela nos educa, para que renunciemos toda a impiedade e as concupiscências mundanas. O primeiro passo, para você viver a verdadeira conduta cristã, é rejeitar a tua velha vida. O que quer dizer impiedade, irmão? Rejeitando toda a impiedade. Impiedade é tudo aquilo que é contrário a Deus, que ignora as leis de Deus, que ignora a sua palavra, mas que diz: a palavra de Deus não interessa, o que interessa é a minha vontade. Eu tenho o direito de ser feliz, eu posso fazer isso, a minha vontade é o meu desejo, eu tenho que fazer isso. Rejeitando toda a impiedade. O Senhor Jesus Cristo uma vez falou a muitos que estavam seguindo Ele, a respeito do preço do discipulado. Em Lucas capítulo 14, se eu não me engano, Ele vai falar: ei, antes de vocês me seguirem, eu quero que vocês sentem e calculem o preço, porque é preciso você rejeitar a tua vida, é preciso você abrir mão das tuas vontades,
E daí ele faz uma ilustração, ele diz: pois que homem que vai construir uma torre, e primeiro não se assenta para calcular se vai ter o material suficiente para construir aquela torre, e que homem que vai para a guerra, e não conta primeiro os seus soldados para saber, eles estão em 20 mil, se eu for com 10 mil, será que vou ser vitorioso? Ele está dizendo: ei, tudo tem um custo, tudo tem um preço, a salvação é de graça, mas seguir a Cristo vai ter que abrir mão da tua vida, abre mão das tuas vontades. É Lucas 14, versículo 26, que vai nos falar a respeito do preço do discipulado. E ele diz: rejeitando toda impiedade, e todas as paixões mundanas. O que são as paixões mundanas? É tudo aquilo que este mundo diz que satisfaz as nossas vidas. O primeiro passo para viver uma verdadeira conduta cristã não é fazer isso, não é fazer aquilo, não é fazer tal coisa, não é fazer essa, mas é abandonar as velhas coisas, porque é impossível você receber a vida de Cristo em você, vivendo a tua velha vida, vivendo como homem carnal, vivendo como mundano, praticando as velhas práticas, apenas disfarçada. É preciso você abandonar o velho homem, crucificar ele na cruz com Jesus, e então você vai receber o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te conduzir em toda a verdade. Aleluia. Eu tenho que correr porque o tempo já acabou. E ele diz, nos educando para que renunciemos toda a impiedade e as concupiscências mundanas. Então agora nós passamos a viver neste presente século, esse século corrompido, esse século que tem um padrão de pensamento do príncipe das trevas, dos ares e das potestades. Nós passamos a viver sóbria, justa e piamente. Eu não vou poder entrar em cada tema aqui, mas sobriedade diz respeito à minha vida, a mim mesmo, aos meus pensamentos, a aprender a ter domínio próprio, a aprender a controlar aquilo que está agindo na minha mente, a aprender a saber lidar com as pessoas, a aprender a não perder a paciência facilmente dentro de casa. Domínio próprio, isso é viver sobriamente. E ele vai dizer, vivendo também justamente. Justiça diz respeito aos meus relacionamentos. Agora eu não penso apenas em mim, agora eu penso no meu irmão, agora eu penso na igreja de Cristo, agora eu penso no meu vizinho, eu penso na minha esposa, e não penso abaixo de mim, mas todos somos iguais perante Cristo, e eu passo a viver com justiça, não menosprezando as pessoas, mas abraçando, juntando, vivendo junto. Essa é a vontade do Senhor. E por último, vivendo uma vida piedosamente, que diz respeito à relação com Deus. Quando eu aprender a controlar os meus pensamentos, ter a minha mente transformada, quando eu aprender a lidar com os meus relacionamentos familiar, social, congregacional, então agora eu passo a ter uma vida piedosa que glorifica a Deus. Essa é a verdadeira conduta cristã. A verdadeira conduta cristã nada tem a ver com aquilo que nós tínhamos o entendimento, mas tem a ver com ter uma mente transformada por Cristo e viver agora segundo o padrão que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós vamos viver desta forma. Por quê? Porque Ele se entregou no passado para nos redimir de todo o pecado, e também Ele virá no futuro para nos entregar o corpo glorificado. Essa é a nossa bendita esperança. Se coloque em pé que as horas já acabaram nesta noite. Nós temos que ter uma vida sóbria, justa e piedosamente, rejeitando toda a impiedade, todas as paixões carnais. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, versículo 7, quando vai falar de Noé. Ele vai falar que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu pela sua família
e construiu uma arca, pela qual ele salvou toda a sua família e condenou todo aquele mundo. O Senhor não nos chamou para construirmos cidades, grandes construções, mas para edificarmos uma família. E quando nós aprendemos a edificarmos a família, segundo os padrões de Cristo, nós estaremos ensinando o mundo qual é o padrão do Senhor de vida, qual é o padrão para a verdadeira conduta cristã. E eu gosto muito de Efésios, que vai nos dizer que agora o homem, ele ama a sua mulher como Cristo ama a sua igreja, e ele é capaz agora de entregar a sua vida por ela. A mulher agora, ela é submissa ao seu marido, ela está lado a lado com ele na mesma missão. E ele vai dizer também dos pais, os pais que educam os seus filhos na palavra, sem provocar-lhes a ira. E ele vai dizer dos filhos que honram pai e mãe e os obedecem. E ele continua ainda dizendo as relações sociais, empregados que trabalham para os seus patrões como para Deus. E ele fala de patrões que tratam os seus empregados sem ameaças. Essa é a sociedade transformada por Cristo. Essa é a sociedade que vive a verdadeira conduta cristã. Não é como o mundo diz aí, não, que nós temos que ser melhor, que nós temos que buscar estar por cima, mas é entregar a nossa vida pela igreja de Cristo, é entregar a minha vida pela minha esposa, pelo meu filho, buscar constituir uma família baseada na palavra de Deus. Aleluia. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento nessa noite. E você sabe que eu não sou de fazer muito barulho, de chamar na frente, de fazer grandes coisas, mas eu quero que você aí no teu lugar onde você está, eu quero que você curve a sua cabeça, e a tua oração nessa noite vai ser: Senhor, transforma a minha mente, Senhor, transforma a minha mente, derruba, Senhor, todas as barreiras e enganos do diabo. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero perguntar se aqui no nosso meio existe alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo nessa noite. Existe alguém em nosso meio que deseja abandonar o reino das trevas e fazer parte hoje do reino do Filho do amor, fazer parte do reino de Deus? Vem aqui para frente nesta noite, eu quero estar orando por você. Eu já vou estar terminando, mas eu quero convidar você. Existe alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo nessa noite? Vem aqui na frente, eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou insistir muito, aproveite esta oportunidade. Entenda uma coisa: o Senhor te dá uma oportunidade nesta noite de abandonar o reino das trevas e vir para o reino do Filho do seu amor. Não é nós que rejeitamos e falamos: não, eu sou muito valioso, o Senhor que me espere. Nós temos que aproveitar esta oportunidade, porque esta oportunidade é valiosa. Quem sabe amanhã não haja tempo para você se arrepender, mas hoje o Senhor te chama. Não temos ninguém, nós já vamos estar orando, que o Senhor te dê uma outra oportunidade. E eu quero que você ore neste momento, para que a sua mente seja transformada, e que você passe agora a viver a verdadeira conduta cristã, transformando a sociedade ao seu redor nos padrões da palavra de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta palavra gloriosa aos nossos corações nesta noite. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo adentre agora cada mente, cada coração, ó Pai, e toda fortaleza construída pelo diabo nesta noite vai cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Mentes serão libertas neste lugar, homens sairão daqui transformados para amar a sua esposa, mulheres sairão daqui transformadas para estar sempre ao lado do seu marido, filhos sairão daqui transformados, ó Pai, para honrar os seus pais, patrões irão abençoar os seus empregados, os empregados irão aprender a trabalhar e servir como se estivesse trabalhando para o Senhor,
porque eu creio no poder da tua palavra, Senhor. Eu creio que não precisa de muita coisa, apenas a tua palavra é poderosa. A tua palavra, Senhor, quebranta o coração endurecido. A tua palavra, Senhor, renova. A tua palavra transforma. A tua palavra levanta. A tua palavra, Senhor, nos guia em toda a verdade. Pai querido, que eles possam ir para as suas casas e que o teu Espírito Santo venha estar falando nos seus corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Pra te adorar, Senhor.